A inclusão é um dos temas de debate hoje em dia entre os profissionais em que pedagogo, psicopedagogo, professores tentam constantemente denunciar a falta de apoio para jovens e crianças que tenham uma certa dificuldade na hora da aprendizagem. Mas qual o problema nessa constante denúncia de falta de recursos, em que colocar crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças com TEA e etc, etc, sem o apoio necessário, é simplesmente estar matriculado. Todos sabemos disso. A criança necessita ser atendida, ter o apoio necessário, mas infelizmente, por causa da palavra inclusão, infelizmente a maioria das escolas e professores também, porque não vamos dizer que aqui é a culpa dos profissionais, dos professores, mas que eles se veem transbordados em que a sala está cheia, 30 alunos, ou aí 2 ou 3, um com TEA, um outro com dislexia e assim vai. E para falar sobre esse tema, eu quero trazer uma experiência que aconteceu comigo. Faz uns meses eu fui chamado para trabalhar numa escola. E normalmente eu gosto de trabalhar com crianças com diversidade funcional, que é a palavra utilizada muitas vezes como discapacidade. Eu não gosto de falar mais essa palavra discapacidade, e sim diversidade funcional. E nessa escola eram adolescentes com dificuldade de aprendizagem. O engraçado foi que eu fui contratado para dar apoio, não era como um psicólogo, mas eu tinha que dar apoio tanto emocional, no que necessitasse ali aqueles adolescentes. Só que os professores, eu comecei a ver, os professores que estavam ali ensinando, principalmente matemática, que eu creio que eles não queriam se desgastar, porque nos primeiros dias eu fiquei observando, e como todo adolescente, até mesmo eu, na minha idade, que eu era adolescente, a maioria não fazia nada. O professor estava explicando a matéria, ou eu via situações em que estavam conversando, outro não fazia nada, ou passava horas. Sabe que você vê um adolescente passando horas ali dentro de uma escola e você pensando, meu Deus, ele não vê que ele está perdendo o tempo dele aqui sentado, simplesmente só escutando, ou com um coleguinha conversando, poderia estar fazendo outra coisa. E eu comecei a perceber, porque enquanto isso o professor estava explicando uma matéria, que era matemática, e era difícil para jovens que tinham problema de dificuldade de aprendizagem. E aí também falha, porque a questão era, se eu não adapto a minha matéria para como ensinar, como eu vou ensinar 25 alunos, eu sei que é difícil. Só que aí eu comecei a ver um tipo de manipulação, em que queriam me utilizar simplesmente para isso, em que, você será como um professor substituto, em que você fica com um ensinando, depois de terminar de ensinar um, você vai ensinando o outro. Até que legal, teve um dia que eu cedi e comecei a ajudar um adolescente, mas depois eu comecei a ver, esse não é o meu trabalho, o meu trabalho é outro, e eu não vou sair da linha daquilo que me contrataram, simplesmente para fazer o seu trabalho, em que você está ganhando para isso, mas infelizmente você não quer se desgastar, porque acha ou pensa que o adolescente não tem interesse nenhum, então vê que eu tenho a obrigação de assumir um papel que é seu. E nessa questão que a gente está começando a debater constantemente sobre inclusão na escola e sem material necessário, eu comecei a pensar e perceber que há coisas que precisam melhorar muito. Imagina uma classe com 24 alunos e dos 24, simplesmente 2 são
tipo de 2 alunos que não tem dificuldade, e a maioria sim tem dificuldade de aprendizagem. É muito difícil. O sistema educativo, ele tem que mudar ou buscar uma forma de trazer professores de apoio, mas claro, sempre é aquilo, mão de obra barato é mais fácil. É tipo, eu te contrato para uma coisa e depois eu utilizo para você fazer outra para o meu gosto e eu te pago pouco. Então, eu estava pensando sobre essa experiência que eu tive, que eu estava olhando em que adolescentes que estão ali, havia um garoto que ele passava horas sem pegar um lápis para escrever um rabisco, nem o nome dele. E o problema de quem é do prof, o problema é do aluno, onde está? Ainda mais num centro educativo onde há psicopedagogo, onde há pedagogo, onde há psicólogo, onde falha aqui o sistema? Onde falha? Será que é porque, se ele não quer aprender ou se ele não quer fazer nada, é um problema dele? E a situação era tão crítica para mim, porque eu via que o professor, ele explicava como assim, eu vou falar, eu vou explicar, se querem ouvir, escuta, se querem aprender, aprende, se não querem aprender, não importa, porque fim do mês eu estou cobrando meu dinheiro. A inclusão não significa colocar alunos numa escola simplesmente para estar matriculados, para ser, nossa escola, ela é um centro educativo que luta contra a exclusão, quando na verdade só estou enchendo espaço e mais nada. Não sei, eu não sei o que você diria por isso, o que você pensa, mas eu percebo que a educação hoje em dia não falha muito, mas eu também não vou dizer que eu sou contra os professores, porque estamos vivendo situações difíceis em que professores estão sendo agredidos, estão sendo desvalorizados, mas também há casos e casos de, por exemplo, jovens como esses que eu digo, que não têm essa possibilidade de aprender e necessitam de um esforço maior e eles não estão encontrando. Temos que mudar muita coisa.